Gaspar Barreira nasceu em Braga em 1940. Marcou para a vida a recusa do seu pai em hastear a bandeira em honra de Hitler. Eu penso que foi sobretudo um resistente e um combatente pela liberdade. Vem do ambiente familiar, o meu pai era de uma formação liberal, aliás, com uma história curiosa, era um homem que pertencia à administração, era secretário-geral do Governo Civil, terminou a carreira por ter pedido a reforma antecipada na Madeira em 45, com uma história muito curiosa e que me marcou a mim pessoalmente para toda a vida, por ter recusado a hastear a bandeira de luto pela morte de Hitler. Como sabe, Salazar ordenou a todos os entes públicos que comemorassem, por assim dizer, demonstrassem o luto oficial pela morte de um chefe de Estado. Eu creio que o meu pai foi a única pessoa em Portugal que recusou fazê-lo e imediatamente pediu a admissão. Portanto, por um ambiente familiar, eu tinha seguramente uma formação liberal. Vinha para Lisboa em 57, o que significa que apanhei na universidade imediatamente o impacto de uma grande luta académica, provavelmente a maior depois da guerra, que foi a luta de contestação ao chamado famoso decreto 40.900, que era o decreto que cerceava os direitos das associações de estudantes. A luta tinha sido no ano anterior, mas no Instituto Superior Técnico para onde eu fui, todo o ano de 57, 58 ainda se passou no rescaldo da discussão e da contestação do decreto 40.900. E 58 é o ano das eleições do Delgado. Eu associei-me à candidatura do Delgado em Lisboa muito cedo, desde o princípio. Intensifica a atividade política e entra para a clandestinidade enquanto funcionário do PCP. Em 1966 é preso pela PIDE. Eu fui preso na rua, ao pé do Porto de Lisboa, vinha de uma reunião em casa de um operário da construção naval. E entre a casa dele e a minha casa, depois de ter feito vários cortes a pé, a minha casa não era muito longe. Nunca conseguimos explicar a minha prisão e só após o 25 de Abril descobrimos que o operário com quem eu reunia, em casa de quem eu reunia, era um informador da polícia. Foi só na Comissão de Extinção da PIDE-DGS, que Gaspar Barreira integrou, que descobriu os detalhes da sua prisão. Foram quase reconstituindo pelo menos o essencial da cadeia de informadores da PIDE, porque os perigosos eram aqueles que não se conheciam, não é? E eu creio que o Roque foi dos primeiros a ser identificado. E creio que foi mesmo António Santos Graça que me disse: olha, já sei porque é que foste preso, o famoso Roque com quem te encontravas era informador. Portanto, eu estive entre 14 e talvez 30 de maio, sempre na António Maria Cardoso. Pelo fim de maio, princípio de junho, fui transferido para o Reduto Norte de Caxias, que já estava reestruturado na altura. Estive no Reduto Norte, no último piso, que era o piso de isolamento, uns meses, não me recordo quantos. Passei para as salas, mas estive também só, exceto o momento em que estive com um preso estivador do Porto de Lisboa, talvez mais uns meses, e a seguir fui transferido para o Reduto Sul, onde estavam os presos que aguardavam julgamento. Depois, obviamente, cumpriu pena até 71. Eu fui condenado em 3 anos e meio a medidas de segurança, cumpri os 3 anos e meio e quase 2 anos de medidas de segurança, até verão de 71. Como é que foi a sua experiência na prisão, naquilo que a PIDE chamava a Universidade do PC? Para mim foi a universidade, mas foi a universidade não no sentido da política, era a universidade no sentido da ciência e da física, porque praticamente tudo o que estudei na prisão. Estudava diariamente, 10, 12 horas por dia, ao longo de 5 anos e tal. Gaspar Barreira foi fundador e presidente do LIP, Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas, e um dos responsáveis, em 1985, pela adesão de Portugal à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Neste filme, Gaspar conta a influência do seu pai. O seu pai foi secretário do Governo Civil do Funchal e penso que é o único funcionário público português que se recusa a hastear a bandeira nacional quando o Salazar manda pôr luto pela morte do Hitler. E o Gaspar tinha sempre isso como um exemplo de vida e de resistência. O Gaspar foi preso
em 14 de maio de 1966, por denúncia de um informador da PIDE. E no mesmo dia foram presos a sua companheira e o filho de 21 meses de idade. Gaspar Barreira foi conduzido para a sede da Polícia Política e violentamente espancado. Esteve sem dormir, dia e noite, 11 dias, em maio e mais tarde em junho. As graves condições de detenção levaram também a sua companheira Isabel a ferir-se engolindo pedaços de uma colher. Gaspar solicitou a 26 de junho a visita do Dr. Feliz de Moraes Barreira, seu pai biológico, e por quem fora perfilhado em testamento. Pedido rapidamente indeferido pela PIDE. No seu julgamento, realizado em finais de janeiro de 1967, intervieram os advogados Mário Soares, Catanho de Menezes e Correia da Mota, tendo Gaspar Barreira denunciado em tribunal as violências de que fora vítima. Foi condenado, como já aqui foi dito, em 3 anos e meio de prisão maior, perda de direitos políticos por 15 anos e medidas de segurança de 6 meses a 3 anos prorrogáveis. Após longa prisão na Fortaleza de Peniche, onde mergulhou no estudo da física, acabará por sair da prisão-hospital de São João de Deus, em Caxias, a 31 de julho de 1971, em regime de liberdade condicional, com inúmeras restrições. Já na primavera marcelista, Gaspar Barreira vê vedada a admissão na Junta de Energia Nuclear e como experimentador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, alegando a PIDE-AGS em ambos os casos, não oferece garantias de cooperar na realização dos fins superiores do Estado. Conhecemos-nos nas associações de estudantes em 61-62, mas na realidade só voltámos a estar juntos em 1974, salvo erro, em junho-julho. Encontrámos-nos de novo na cadeia de Caxias, mas desta vez, quanta diferença, estávamos em liberdade e os agentes da Polícia Política, quase todos eles, estavam presos. Não foi fácil mergulhar naquele universo que nos ensombrara toda a vida, a nós e quantas vezes aos nossos familiares, mas sabíamos com absoluta certeza que era ali, no designado Serviço de Coordenação da Extinção da PIDE-AGS e da Legião Portuguesa, que naqueles meses de 74 e 75 cumpríamos um dever de cidadania tentando impedir que a hidra subsistisse e pudesse desfazer o futuro. Para os mais distraídos, convém recordar que a polícia política não foi extinta nas então colónias portuguesas e que no dia 26 de abril de 74 chegou mesmo a ser nomeado um inspetor da PIDE para novo Diretor-Geral de Segurança. Esse serviço em que trabalhámos era uma estrutura militar diretamente dependente da Junta de Salvação Nacional, que contava igualmente com alguns civis, na sua maioria quadros e dirigentes do PCP, o que veio a moldar muitos acontecimentos e derivas. Éramos poucos os que não estavam filiados ou próximos desse partido, ou que, sobretudo, conseguíamos ultrapassar os nossos credos pessoais e bandeiras de grupo e pensávamos e agíamos em conformidade com objetivos mais vastos. O Gaspar era seguramente um deles, juntamente com António Graça, Fernando Neto, Alfredo Tinoco ou João Honrado. Com todos estes foi possível naquele tempo acelerado e conturbado, e sem esquecer as diferenças que nos separavam, definir e manter uma linha de atuação
que contribuísse de facto, e não apenas em palavras, para desarticular a estrutura policial que suportara a ditadura durante quase meio século. Mais tarde, já com José Mariano Gago, Ministro da Ciência e da Tecnologia, voltámos a participar em iniciativas que entendíamos necessárias. Obviamente, discutindo. Foi essa a nossa amizade inquebrantável. Até ao seu último ano de vida, Gaspar Barreira continuou a sua intervenção cívica, intervindo designadamente no âmbito do Ministério da Cultura, na afetação da Fortaleza de Peniche a Museu Nacional, quando tinha nascido a ideia de instalar ali, na antiga prisão política, uma unidade hoteleira de luxo. Gaspar participou ainda na organização de um memorial aos presos políticos na Estação Metropolitana Baixa Chiado. E por tudo isto e tudo mais, o lembramos. Muito obrigado.